Oi, meus consagrados, sejam bem-vindos novamente ao Politicologia. Eu tô aqui pra falar de um tema pra vocês que algumas pessoas já me pediram. Na verdade, esse vídeo é uma continuação daquele primeiro assunto que eu abordei lá no primeiro vídeo sobre os três poderes. Eu acho que é importante a gente continuar abordando temáticas a respeito disso, porque muitas pessoas têm algumas dúvidas acerca de alguns temas básicos, só que elas nem mesmo sabem que elas têm essas dúvidas. Por exemplo, se alguém chegar hoje para você e perguntar qual que é a função do presidente, você vai saber responder de cabo a rabo? E tá tudo bem, a gente não tem como decorar tudo, a gente não tem como saber de tudo, né? Só que para que a gente possa cobrar os políticos que a gente coloca no Congresso Nacional, na presidência da República, a gente precisa saber aquilo que eles fazem, quais são as atribuições e o que nós, como eleitores, como cidadãos, precisamos fazer, o que nós precisamos cobrar. Então, hoje eu resolvi falar para vocês sobre as funções do presidente da República. Sim, aquele cara que a gente vai lá votar a cada 4 anos, que caso eleito por voto direto universal, em maioria absoluta, ele exerce o mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que ele faz? Quais são as reais atribuições do presidente? Então, antes de qualquer coisa, o que eu quero falar para vocês é que todas as funções e atribuições que eu vou falar aqui, elas estão dispostas no artigo 84 da Constituição Federal. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser consultar, vai na Constituição, dá para acessar pela internet, vocês podem tirar todas as suas dúvidas também, podem ler lá bonitinho, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, então vocês podem acessar. Então eu vou começar com uma das funções que a gente mais tem visto aí na mídia. Por quê? Porque assim, quando eu falei para vocês lá naquele primeiro vídeo que o Poder Executivo, ele tem todo um aparato por trás dele, além do presidente, ele tem todo um sistema. Ele é auxiliado por ministros, os chamados ministros de Estado, que são aqueles caras que vão cuidar de determinadas pastas, de determinadas áreas que são essenciais para o funcionamento da governabilidade em geral. É o presidente que vai nomear ou exonerar esses caras. E a gente tem visto isso bastante na mídia, né? Porque é tal um entra e sai, um tal dia entra e sai ministro do governo que, olha, não sei nem o que falar, né, sobre isso. Então é complicado. Além dele ter essa função de exonerar e escolher ministros de Estado, o presidente tem a função de governar junto com essas pessoas. Então, por isso que existem as reuniões ministeriais para discutir quais políticas públicas vão ser adotadas para determinadas áreas, quais são os projetos, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que pode esperar, o que não pode, as emergências e tudo mais. Esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, é a escolha e a exoneração dos ministros, né? Escolha e exoneração dos ministros de Estado, porque essas peças são fundamentais para o funcionamento da gestão pública. Geralmente é o que se espera que sejam escolhidos ministros capacitados para assumir aquele determinado cargo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. No governo Jair Bolsonaro, por exemplo, a gente tem visto bastante polêmica em torno dos ministros que foram escolhidos. Muitos aí têm mentido sobre as suas respectivas formações, sobre os seus respectivos cursos e suas respectivas instituições onde supostamente estudaram, mas na verdade não estudaram. Então, assim, escolher um ministro para chefiar uma pasta que tem bastante demanda, na verdade você vai aí definir o futuro das políticas públicas relacionadas àquela pasta, das ações adotadas em relação àquela área, é extremamente delicado, é algo que tem que ser feito com bastante cautela. Não só por questões de repercussão midiática, mas também pela questão do próprio funcionamento. Então, assim, espera-se que tenhamos um ministro de Educação capacitado e que tenha experiência na pesquisa de ações públicas para educação. A gente espera isso. E aí eu vou dar esse exemplo para vocês, que aí o ministro Carlos Decotelli, que não assumiu, acabou não assumindo o cargo, foi anunciado, mas não foi empossado, ele era economista e ele não tinha nenhuma experiência profunda na área. Então, assim, especialistas, jornalistas pesquisaram a fundo o Lattes dele e viram que ele era
apenas aí da área financeira, do mercado financeiro, mas não tinha ainda faltava essa experiência. E aí a gente entra naquela questão, mas o governo tem que ser, então, um tecnocrata, ou seja, tem que escolher ministros extremamente técnicos, isso pode gerar aí uma complicação, até mesmo porque pode faltar articulação política, né? O que eu vejo é que todo esse processo de escolha, toda essa seleção de ministros que vão ser responsáveis por determinadas áreas, esse processo ele tem que ser muito cauteloso, até porque, assim, tudo bem, temos sim que pensar em pessoas que sejam influentes no meio político, que tragam, que consigam se articular, até mesmo porque o Carlos Decotelli, quando ele foi assumir, ele tinha aí um tipo de discurso de que ele não queria ser um ministro que carregasse a ideologia, a carga ideológica do governo, ele queria dialogar com diferentes áreas do MEC, com diferentes setores, inclusive aqueles que fossem contra o governo Bolsonaro. Então, nesse aspecto, assim, é importante ter sim um ministro que tenha uma articulação política boa, que não seja enraizado aí a determinadas ideias, mas também tem que ser alguém qualificado para o cargo, certo? Cabe também ao presidente da República uma outra função, é sancionar e promulgar os projetos de lei. Sabe, todos aqueles projetos que são aprovados na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso, esses projetos, eles vão passar pelo presidente e aí o presidente vai sancionar, ou seja, vai fazer com que isso vire de fato lei e que isso passe a valer a partir da data de promulgação. Então, é importante ressaltar isso, porque a partir do momento que o projeto sai das casas legislativas, ele passa direto na mão do presidente para o presidente fazer aquilo valer. E com isso a gente tem uma outra função, que é a função de vetar parcialmente ou totalmente projetos de lei. O presidente ele pode fazer isso, mesmo que ele não tenha uma vontade soberana, que ele não possa abusar do poder do veto, né? Eu já vou explicar isso. O que acontece? Ele pode vetar um projeto de lei se ele achar que aquilo vai contra o interesse público ou encarar que aquilo vai contra a ordem constitucional, ele pode vetar. Então, assim, o presidente da República, se ele achar pertinente e ver que há necessidade de vetar um projeto, ele pode fazer isso. E por que existe esse dispositivo? Porque é uma maneira do Poder Executivo fiscalizar o Poder Legislativo. Então, assim, se a casa precisar fazer algumas alterações naquele projeto de lei, a partir do toque do executivo, ela faz isso. Então, assim, é um dispositivo mais de fiscalização mesmo. E, na verdade, o veto do presidente não é soberano, isso porque ele tem que se reunir com deputados e senadores, depois numa comissão à parte, para explicar e justificar. Esse veto tem que ser justificado, porque ele simplesmente não pode fazer isso por abuso de poder, por isso que eu falo que a vontade do veto não é soberana. Então precisa existir uma justificativa, e essa justificativa tem que necessariamente estar atrelada àquelas duas condições que eu falei para vocês. Ou se o projeto não está indo de encontro com o interesse público, ou se ele está indo contra a ordem constitucional. Outra atribuição também é a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, de tribunais superiores e de cargos de alguns órgãos específicos, como, por exemplo, diretores e presidente do Banco Central. A Constituição Federal também prevê, em casos extraordinários de calamidade pública ou guerra, o estado de exceção. E o presidente da República pode declarar esse estado de exceção. O estado de exceção, na verdade, ele é composto por 3 vertentes. A gente tem a declaração do estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Esses 3 dispositivos, eles podem ser usados apenas em situações extremamente excepcionais, extraordinárias. Não é por qualquer coisa que o presidente vai lá e declara estado de sítio. Até porque esse tipo de intervenção, ele faz com que algumas liberdades individuais sejam reprimidas. Se a gente for parar para pensar, quando você fala em estado de sítio, você pode quebrar sigilo de ligação telefônica, de correspondências, caso aquela pessoa
seja uma ameaça à ordem pública. Então, assim, de fato, o Estado acaba reprimindo essas liberdades individuais. Tanto o estado de sítio, quanto o estado de defesa, quanto a intervenção federal, elas seguem algumas diretrizes para evitar que haja um abuso de poder. Então, existem algumas características que diferem um do outro, tá? Por exemplo, o estado de defesa, ele é geralmente declarado quando existe alguma catástrofe em um território específico. Um exemplo onde poderia ter sido aplicado o estado de defesa foi na época dos acidentes em Mariana e em Brumadinho. Isso não aconteceu, mas poderia ter sido declarado desde que houvesse aprovação do Congresso. O estado de sítio, ele abrange nacionalmente, tá? Ele não tem um território específico. E também existem mais algumas condições que abrangem a declaração do estado de sítio. E por fim, a gente tem a intervenção federal. A intervenção federal é uma suspensão temporária da autonomia dos poderes das esferas municipal e estadual. Então aí entra um órgão federal para poder intervir em caso de calamidade pública que afete a segurança do cidadão. Foi, por exemplo, quando aconteceu no Rio de Janeiro. Quem lembra disso sabe que foi bastante falado na mídia, porque foi um caso bem extraordinário, né? Outra função que é importante a gente falar aqui, que a gente não pode esquecer, é sobre a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Esse escopo, esse planejamento orçamentário é feito junto à equipe econômica, e geralmente, né, os representantes e ocupantes do Ministério da Economia. Então, a importância, de novo, da gente falar do Ministério, de pessoas qualificadas para assumir isso. Por quê? Porque é de competência dessas pessoas estabelecerem um planejamento orçamentário que vai ser seguido ao longo da gestão. Então, assim, por exemplo, qual a expectativa de gasto para o ano de 2021, vamos supor? Então, a área de educação vai ficar com tantos bilhões no orçamento, a área da saúde vai ficar com tantos bilhões de orçamento, e todas as outras pastas vão ficar com tantos milhões de orçamento. O presidente, junto com a equipe ministerial da economia, a equipe econômica, que vai ser responsável por elaborar tudo isso, pensar em tudo isso. E aí, depois de tudo planejado, tudo bonitinho, isso vai ser enviado ao Congresso Nacional para ser aprovado. É importante a gente falar dessa questão de orçamento público para a gente saber onde está indo o nosso dinheiro. Assim, o que as pessoas precisam saber é que isso pode ser acessado, tá? Existe uma lei de transparência, existe o portal de transparência do governo, então a gente pode ter acesso ao orçamento público do Brasil. Então, assim, para onde está indo o dinheiro que a gente paga de imposto, né? É basicamente aí para financiar todas essas áreas essenciais. Vai financiar saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Então é importante a gente dar uma olhada e não esquecer de ver. Então é importante a gente lembrar de olhar para saber, por questões de transparência mesmo, para onde está indo o nosso dinheiro. E não só a nível federal. Eu mesmo, quando morava em Avaré, eu sempre tinha curiosidade de olhar a lei orçamentária do meu município. Quantos milhões de reais estava destinado a cada pasta? Então você fala assim, nossa, que poderia diminuir um pouco esse orçamento. Sendo que no ano passado as contas públicas fecharam em déficit. É importante a gente olhar, até mesmo para ter um conhecimento, se a equipe econômica dos nossos representantes, tanto do nosso prefeito, quanto do nosso governador, quanto do nosso presidente, estão sendo realmente coerentes e se elas estão sabendo lidar com tudo isso, com toda essa questão de gestão pública, com a responsabilidade da gestão pública. Por fim, que eu gostaria de falar para vocês, que cabe ao presidente também a edição de medidas provisórias com força de lei. O que é uma medida provisória? Uma medida provisória é um dispositivo também constitucional que permite ao presidente elaborar leis a qualquer momento. Só que essas leis não precisam passar imediatamente pelo Congresso. Elas passam a valer a partir da data de publicação. Então ela não precisa passar para o Congresso, ela vai passar para o Congresso depois, porque ela tem um prazo de 60 dias que pode ser prorrogado por mais 60 para ser votado e virar lei. A MP precisa seguir algumas condições, porque senão vira bagunça. Por exemplo, um presidente não pode tratar de um assunto que envolva o Código Penal, porque senão, você já imaginou se um chefe de Estado fosse decidir de maneira unilateral um negócio, por exemplo, sobre o cumprimento de uma pena?
Então, assim, isso tá errado. A gente enquadra isso até mesmo na questão de abuso de poder. Mas só para vocês terem uma noção, o presidente Jair Bolsonaro teve uma derrota muito grande no âmbito das medidas provisórias, porque mais da metade das MPs que ele editou foram derrubadas pelo Congresso. Ou foram derrubadas ou não foram arquivadas porque perderam o prazo de votação. É curioso falar sobre isso porque outros presidentes utilizaram também bastante do recurso de medida provisória. Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, a Dilma, até o próprio Lula mesmo, eles utilizaram bastante desse recurso, mas eles não tiveram tantas derrotas assim na Câmara quanto o presidente Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu falei para vocês, na verdade, das principais funções, tá, do presidente da República. Existem funções que são muito específicas e que estão dispostas na Constituição Federal, e por isso que eu vou colocar o link para vocês, que não há necessidade de serem dissecadas aqui, porque são muito pontuais. Por exemplo, eu já até mencionei para vocês a nomeação de determinados cargos, Procurador-Geral da República, de diretor do Banco Central. Então, assim, são funções muito específicas e a gente tem que também, por exemplo, nomear membros do Conselho da República. Aí eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição e vocês dão uma olhadinha nas funções completas. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a função do Congresso Nacional, deputados e senadores. Então daí a gente encerra esse ciclo sobre funções e atribuições de representantes políticos que a gente coloca, que a gente elege. Então, mais uma vez eu vou falar para vocês, procurem saber, procurem fiscalizar como eleitores o seu prefeito, o seu governador, aquele deputado que você votou, aquele senador que você votou. Isso é extremamente importante para a gente mesmo reafirmar o nosso papel como cidadão. É isso que eu deixo para vocês hoje, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima!